A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso para a sua meditação. Um versículo da Bíblia por dia. E o verso de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 28, verso 9. Está escrito assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que verso tremendo! Aquele que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, a sua oração é abominável. Ou seja, você não quer escutar o conselho de Deus, você não quer escutar o que Deus tem a falar com você. A pergunta é: por que Deus deveria ouvir a tua oração? Então, aqui é muito sério, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Quero falar no dia de hoje sobre 18 razões pelas quais as orações não são atendidas, de acordo com a Bíblia. A primeira, a recusa em ouvir a lei, ouvir a palavra de Deus. A segunda Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu vou parar só aqui, se humilhar. A segunda recusa, que muitas vezes Deus não ouve, porque Deus vê o coração e não existe humildade no coração, às vezes existe o orgulho. Também, 2 Crônicas 15:2, diz assim: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. A terceira razão é afastar-se de Deus. A quarta razão, provocar a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 3, verso 26, diz que os filhos de Israel provocaram a ira do Senhor. 3:26, porém o Senhor se indignou muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu, nem a Moisés. Deus ouviu quando clamou, e o Senhor me disse: basta, não fale mais nesse negócio. Provocar a Deus. Outra razão, dureza de coração. Zacarias 7:12 diz que a dureza de coração faz com que Deus não ouça a nossa oração. Provérbios 21:13 diz: aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre e necessitado, clamará e Deus não o ouvirá. Fechar os ouvidos ao pobre. Salmo 66:18 diz o seguinte: se eu atentar à iniquidade do meu coração, quando eu clamar, o Senhor não me ouvirá. Tiago 4:3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. 1 Pedro 3:7-8 diz, não é? Dá honra à mulher como vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. Outra razão muito comum porque a oração não é atendida é a incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, orareis e direis até esse monte: sai daqui, vai acolá, e ele obedecerá. Outra razão, pecado. João 9:31, o cego diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades faz com que o Senhor tape os seus ouvidos para que não ouça as suas orações. Outra razão, Jesus falou em Mateus 6:5, aqueles que oram em pé nas sinagogas, as esquinas das ruas, só para ser visto pelos homens. É outra razão, ora para que os homens vejam. Mateus 6:7, Jesus também diz: não penseis que pelo muito falar serão ouvidos, vãs repetições como os hipócritas. Outra razão, falta de perdão.
Jesus disse em Mateus 6, 14, 15, se perdoares aos homens suas ofensas, vosso Pai vos perdoará a vossa. Outra razão, hipocrisia. Lucas 18 conta daquele fariseu que orava dizendo que era diferente dos demais homens. Uma hipocrisia tremenda. Outra razão, falta de perseverança. Lucas 18 nos ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Filipenses 4:6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes seja conhecidas as vossas orações. E Tiago 1:6-8 diz, peça com fé, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, não recebe do Senhor coisa alguma. 18 razões para a oração no seu vida. Primeiro, recusar ouvir a lei. Segundo, recusar humilhar. Terceiro, afastar-se de Deus. Quarto, provocar a Deus. Quinto, dureza de coração. Sexto, não ouvir o clamor do pobre. Sétimo, iniquidade no coração. Oitavo, pedir mal. Nono, desonrar o cônjuge. 10, incredulidade. 11º, pecado. 12º, orar para serviço. 13º, repetições vãs. 14º, falta de perdão. 15º, hipocrisia. 16º, falta de perseverança. 17º, inquietação. 18º, dúvida. Ouve a voz de Deus, que quando você clamar, Deus ouve a sua. Amém.